Olá, boa noite pessoal, aguardando para dar início na nossa live de hoje, esperando aí vocês aparecerem, sejam muito bem-vindos quem está chegando. Oi Andréia, Verinha, enxergo mais, que legal, que bom ver vocês, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos. Marcinha, enxerguei a Marcinha. As fotos que são mais claras eu consigo enxergar. Depois quando começa a ter mais gente, eu já não enxergo mais porque fica todo mundo pequenininho. Mas por enquanto ainda consigo enxergar as fotos mais claras, né? E algumas que eu conheço bem. Oi, boa noite. Rolandinho tá assistindo junto. Um beijinho pra ele. Como é que vão? Claudinha, que bom ver vocês, gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Muito boa noite, né? Nossa primeira live do inverno, né? Primeira live do inverno com um dia quente aqui, né? No sul, abafado. Um dia diferente, né? Boa noite, Carla. Bom ver você. Legal, legal que vocês apareceram. Gente, hoje fiz uma votação, né? Não sabia direito o que falar hoje primeiro. E foi legal que vocês deram suas opiniões. Quando tiver mais de uma opção, vou sempre pedir opinião, tá? Oi, Tatiana. Sempre pedir opinião. Apesar que foi bem apertada essa nossa enquete, né? Muito, muito, muito apertada. No final ainda teve votação depois que o tema já estava decidido e mesmo assim continuou apertado, né? Fiquei impressionada. Os dois temas vocês gostariam de ouvir, mas terça-feira a gente fala do outro assunto. Gente, eu preciso de ajuda pra gente falar nesse tema, tá bom? A gente é um tema. Boa noite, aqui em Santa Catarina também está quente. Oi, Simone, querida, que bom que tu tá aqui. Vai poder ajudar. Sempre é bom uma psicóloga coordenando o papo, né? Vai poder ajudar, né? Porque a gente vai conversar desse tema sobre adolescentes, né? É um tema complexo, né? Falar como conversar, né? Sobre violência. Eu botei ali algumas coisas, porque são coisas que me preocupam um pouquinho mais nas conversas com o adolescente, sobre violência, consentimento, relacionamentos e posturas diversas, né? Porque a gente tem essa dificuldade, às vezes, de conseguir manter diálogo com o adolescente, né? Nós que já passamos a adolescência e às vezes nos esquecemos que já fomos adolescentes. Quais são as dificuldades de vocês nesses assuntos que eu coloquei aí? O que vocês acham? Né? Violência, consentimento, relacionamentos e posturas, né? Nós aqui em casa temos a bênção de ter um menino e uma menina e eu acho isso fantástico, porque às vezes quando a gente só tem um sexo dentro de casa, a gente às vezes perde um pouco a riqueza da diversidade, né, dos mundos, porque são mundos tão diferentes, ao mesmo tempo que o ser humano é igual, mas são mundos diferentes, né? Então, a mim, por exemplo, foi muito chocante quando eu percebi o tanto de violência que tem no mundo masculino, porque eu convivi muito pouco com meninos, né? Então, quando eu me deparei, assim, com essa questão da violência, né, entre eles, violência de uma maneira geral, a agressividade, né, foi bem chocante perceber, e é muito cedo, né? Muito cedo que começa isso, até como forma de expressão, né, do desconforto deles. Assim como a gente, normalmente, eu tô generalizando, porque são posturas que a gente costuma ver de maneira genérica, não é que sempre seja assim, mas a gente percebe que o desconforto masculino ele acaba sendo demonstrado com agressividade, enquanto que o feminino acaba sendo demonstrado às vezes com choro, né? São formas que a gente traz de expressão que às vezes incomodam o outro sexo, né, de observar. Então,
como é que funciona isso, né? E a questão da diferença de força também, né? Entre o menino e a menina são coisas muito interessantes, porque o menino desde muito pequenininho ele gosta dessas brincadeiras mais, né? Fortes e violentas, né? E eles têm uma força. Eu lembro que o Arthur era pequeno, eu tinha que dizer para cuidar, porque senão derrubava a avó, essas coisas, né? E às vezes eles não sabem dosar essa força na relação, né? E ensinar isso também faz parte da gente, né? Ensinar como é que, até onde pode ir, a questão do quando parar a brincadeira, né? Porque parece que tem essa dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade, às vezes a brincadeira tá incomodando e a pessoa segue, o adulto segue, né? E a criança também. Às vezes a gente está sendo grosseiro, sarcástico, a gente está ferindo suscetibilidades e a gente insiste nas piadas idiotas, né? E a criança segue também brincadeiras violentas às vezes e elas não percebem que elas estão machucando e que está sendo desagradável, começa a ensinar a olhar o outro, né? Aquela coisa da cócega é muito interessante, né? Porque quando tu tá fazendo cócega, tu ensinar que quando o outro diz que não é não, tu para. Isso tu ensina consentimento, né? Porque saber parar quando tu ouve um não reflete inclusive em relação adulta depois, né? Quando alguém te diz um não e tu não força, né, a relação. Ou tu força porque tu acha que aquele não é um sim, né? Então conversar com eles, ou é um talvez, ou a pessoa vai gostar mesmo assim, mesmo se eu der uma forçada. Porque eu me acho tão maravilhoso que se eu der uma forçada ou maravilhosa, vai acontecer. Qualquer coisa que seja dentro de uma relação, são coisas que a gente precisa começar a conversar com eles também na adolescência, né? E aí a gente vê muitas mudanças acontecendo, né? A gente pode ir falando que eu tô precisando de subsídios aqui pra gente conversar. A gente vê muitas mudanças físicas, isso mexe com eles, né? E a questão da mudança física também mexe com a gente. Já pararam para perceber? Às vezes a gente esquece que é a nossa criança que tá ali. Tu olha para aquele menino, para aquela menina grande e tu começa a querer que eles tenham um comportamento de adulto que eles ainda não estão preparados para ter ou ainda não tem todos os elementos para ter. Então a gente olhar para eles e enxergar quem de fato eles são, né? E que eles ainda não estão com toda a estrutura formada e que nos cabe oferecer condições e ferramentas para eles aprenderem a viver, né? E que formas de fazer isso? Não tem essas respostas prontas, né? Tem algumas estratégias, né, que a gente usa, mas cada um vai ter que ir descobrindo. E manter a conexão com eles é importante, né? Que eles possam sentir que nós estamos junto, que nós não somos inimigo, né? Às vezes nessa tentativa de estarmos juntos e não sermos inimigos, a gente confunde os papéis e tenta ser amiguinho deles também, né? Que nós não somos. Por que a gente quer ser menos se a gente pode ser mais? Olha quanto maior é ser pai e mãe e a gente quer se diminuir, às vezes, para ser amiguinho. Um amiguinho não vai estar sempre ali. Não pode estar. Um amiguinho é igualdade. Pai e mãe não. De repente a gente não tem que fazer deles os nossos confidentes, mas a gente tem que estar disponível para que eles venham, né? Os nossos problemas a gente resolve com outro adulto, com uma terapia, com uma orientação, em qualquer área que seja, mas não levar para eles. Os nossos problemas são nossos, é pesado para eles carregarem isso. Então a gente tem que evitar essa coisa do eu sou amiga, eu sou a mãe, eu sou o pai, né? Eu sou alguém que estou lá, né? Ana Rita, temos que aproveitar cada etapa sem atropelar. As dificuldades maiores que eu vejo hoje, né, na adolescência, é a questão da violência mesmo, de uma maneira geral, as relações abusivas entre eles, né? A questão da própria sexualidade,
umas drogas, né? E a gente precisa começar a falar sobre esses assuntos, né? Achar meios de entrar nesses assuntos, de forma que também não fique desconfortável pra gente, né? Quando eu coloquei os pais se diminuem, olha que a Simone colocou, talvez para garantir o afeto dos filhos ou o controle. Pois é, mas eu acho que daí eles perdem. Quando a gente se diminui como pai, a gente perde. Porque a gente deixa de ser pai deles de verdade, né? E a gente não ganha o controle. Porque a gente não vai ter o controle, né? O adolescente é um ser em transformação, vivendo num mundo cheio de mudanças também, um mundo que a gente não conhece, gente. Hoje em dia com a internet, meu Deus, há muita coisa que a gente precisa começar a se antenar, né, no que está acontecendo. O Wagner, pena que ele não entrou aí ainda, né, o Wagner é meu primo e ele é sociólogo, né, e lá ele colocou um comentário muito legal que eu salvei pra gente falar aqui, porque o que ele disse? Que ele usa a literatura e a cultura como forma de abordar alguns temas. É o que nós temos feito aqui em casa também, né? De aproveitar os filmes, aproveitar os livros, e aí, meus amigos, é meio chato às vezes, mas eu passei a gostar, né? Eu leio o que eles leem, né? Eu e o Regis, a gente olha o que eles olham, né? E às vezes a gente propõe algumas coisas diferentes para olhar. E aí a gente vai aproveitando aqueles personagens, aquelas histórias, aqueles enredos para tratar dos assuntos. Olha, por que o fulaninho tá fazendo tal coisa, né? E aí a gente vai trazendo aqueles assuntos, né? Às vezes olhar outros mundos, né? A literatura, a própria TV, né, os filmes, as coisas, eles nos permitem acessar outras culturas, outros modos de vida diferentes do nosso. Olha o que o Regis colocou. O pai inseguro em sua condição de adulto busca no filho o amigo, o confidente, o cuidador. E ambos sofrem porque estão fora do lugar. Bem verdadeiro. Essa é a visão das constelações, né? A gente precisa estar no nosso lugar. Então o filho não pode ser nosso confidente. O filho tem que estar livre para amar os pai e a mãe deles, né? Mesmo que nós tenhamos relações ruins, né? E tem que estar livre dos meus problemas, né? Ele não tem que carregar isso. Ele tem que viver a vida, né? E ir para a vida dele. Então eu tenho que garantir isso. Que ele consiga ir para a vida dele. E eu me trato. Eu me resolvo, né? Até porque se não acontecer isso, a gente vai ver a repetição de padrões familiares muitas vezes, né? A própria violência às vezes é um padrão familiar e a gente identifica essas coisas, as relações abusivas às vezes nas pequenas coisas, né? Esses tempos eu tive um papo com o Arthur, essa questão, né? Daqui a pouco tu tá com uma menininha, né? E aí ela... Porque a gente percebe isso nas relações entre adolescentes e entre adultos, né, gente? A pessoa começa com tapinhas, com a menina e o menino, né? Brincadeirinhas estúpidas e parará, piriri, e começa a provocaçãozinha, e começa tu não faz isso, tu não faz aquilo, e aí minha preocupação que no assunto com ele era dar esses exemplos, e aí ele começou a dar exemplos de coisas que ele via, né? E aí o que a gente chegou à conclusão, a gente disse, olha, Tuco, né? Chama ele de Tuco. Se tu tá com uma pessoa que começa com esse tipo de coisa, o melhor é se afastar. Porque o que acontece, o menino? Ele tem muito mais força física, e isso é uma coisa que a gente conversou. Tu tem muito mais força física. Daqui a pouco tu vai aguentando, porque eu não faço, não vou reagir. Tu vai aguentando, daqui a pouco dá um empurrão, bate, porque se irrita. E de quem vê a culpa no final, né? É de quem tem a força física. Então a gente precisa começar a entender que há coisas que não são admissíveis dentro das relações e que podem prejudicar ambos os lados.
Porque a gente olha sempre, claro, né? No caso, a minha preocupação era com o menino, porque a gente bota às vezes muita responsabilidade neles. Ah, tu não pode fazer, né? Aquele papo com mulher não se bate nem com uma flor, né? Não, claro que não. Mas é preciso também tomar cuidado, principalmente que a gente vê nessas relaçõezinhas, das provocações. E a força que o menino tem é maior. Esses tempos era outra história com a Esther, né? Veja como a gente percebe os detalhezinhos nas pequenas coisas, né? Papinho de amiguinha, enciumadinha porque tu tá sendo amiga dos outros, porque não sei o que, porque tu tem que estar só comigo, porque não sei o que, porque senão eu não vou mais ser tua amiga, porque tu é horrível, porque não sei o que. Olha como a gente já tem isso desde muito pequeno. E não é culpa da outra menininha dela trazer essa situação, né? Ela aprendeu assim, ela tem medo de perder a amizade, ela tem as inseguranças dela, também está aprendendo. Mas a gente tem que mostrar para quem tá ali, olha, esse padrão de comportamento é abusivo. Né? Tu não pode ficar preso, né? De forma que, evidentemente, não vai estragar uma amizade infantil, né? Mas a gente precisa começar a se antenar, e se a gente tem um filho que age dessa forma, a gente precisa abrir os olhos, enxergar os comportamentos e ver como é que a gente vai tratando. Porque a partir daí, para aceitar depois outras coisas, e também como é que é a nossa relação em casa com eles, né? Como é que é a nossa relação em casa, quem tem, né, o casal, né, como é que é, e também quem tá separado, como é que é a relação parental, porque o fato de eu ter me separado não acabou com a parentalidade, né? Então como é que eu trato o outro? Porque às vezes essas repetições de padrão, de violência, de agressividade, vêm dessas relações desrespeitosas que a gente vai tendo por muito tempo. Não é assim, eu trato meu filho maravilhosamente bem, eu trato a minha filha maravilhosamente bem e ela vai saber como é ser tratada. Ele ou ela vão saber como é ser tratado de acordo com a forma como eu trato meu companheiro, o meu primeiro companheiro, segundo companheiro, enfim, o pai dele, a mãe dele. É assim que eles vão carregar. E é esse o padrão que eles têm, que para eles, que a tendência por lealdade, né, invisível, é ou repetir o padrão, né, ou então criar um padrão completamente antagônico que também pode fracassar, né, porque de repente eu vou cobrar e exigir do outro demais. Né, você sempre a senhora ou o senhor perfeitinho, então são lealdades invisíveis que a gente traz. Ó, a Simone, ó, ensinar as crianças que não se negocia afeto, que as amizades devem ser sem interesse é importante. Exatamente. Tanto para quem quer o afeto, quanto para quem é o objeto, né? Entender isso, objeto do afeto do outro. Esses ouvi-los também, entender, porque a gente se desconecta deles de uma maneira, né, fantástica, porque a gente às vezes tem uma conexão tão grande com os pequenos e quando chega nessa idade a gente se desconecta. Por que a gente se desconecta, gente? Eles começam a nos questionar e eles veem as nossas incongruências, né, a forma como às vezes a gente é de um jeito num lugar, é de outro jeito no outro, né? Eles estão vendo que às vezes a gente fala uma coisa e faz outra completamente diferente, então é importante a gente ser coerente, né? Manter, tomar cuidado, ter uma questão, um relacionamento respeitoso com todo mundo e com eles também. Ter uma fala respeitosa, uma relação respeitosa, sabe? É importante. E não ter medo dos assuntos. A questão da sexualidade é um assunto que precisa ser abordado, porque a gente tem visto, talvez por carência, né, uma sexualidade absurdamente descontrolada, jogos sexuais entre crianças e adolescentes de uma maneira meio estranha, sabe?
adolescentes que vão para as festas sem calcinha, né? Então a gente precisa conversar sim sobre essas coisas. A própria pornografia, né? Esses tempos eu tive um papo também com o Arthur, porque o que acontece? A gente vê, hoje em dia eles estão na internet, tu não sabe daqui a pouco o que estão acessando, o que pode vir a acessar. Então, poder falar sobre essas coisas é importante. Olha só o que a Nilsa colocou, que o amor se demonstra de muitas maneiras, mas sobretudo passando valores, corrigindo e estando atento às suas condutas, com carinho, mas com firmeza nas decisões. É isso aí, Nilsa. Essa questão da pornografia, né, e do consumo de pornografia, porque a gente percebe que dentro do consumo de pornografia uma violência muito grande, né? Muito menino acha que sexo é aquela coisa pornográfica que eles veem. E aí eles têm uma vida sexual insatisfatória, geram violência. E as meninas também em função disso, né? Porque acham que é aquilo. Então, falar sobre isso é importante, né? Mostrar as coisas como são, os riscos que se tem, né? O próprio desrespeito, às vezes, com o seu corpo, né? Entrar em determinados assuntos com os filhos é bem difícil, nunca sabemos até onde falar, principalmente com os menores, né, Marcinha? Porque os teus são ainda pequenos. Mas depois de uma certa idade, a gente precisa ouvir para saber até onde vai, né? Ouvir. Esses dias foi muito interessante. Acho que eu já contei para vocês que eu tive um tio que morava na campanha, que ele tinha idade mental de adolescente. Ele era um senhor, mas ele tinha idade mental de adolescente, né? E lá na campanha era minha tarefa, como ele saía 5h30 da manhã para o campo para trabalhar, uma das minhas tarefas quando eu tava lá era limpar o quarto dele, né? Arrumar a cama dele, essas coisas. E aí eu era adolescente, eu encontrei uma revista, daquelas revistas que vinham antigamente, né? Com todo tipo de informação deturpada, né? Possível. E aí eu contei pro Arthur. Isso, que eu encontrei a revista lá, o tio, claro que meu tio ficou horrorizado, né, depois, porque ao mesmo tempo que ele ficou horrorizado, porque ele tinha noção, né, que eu era uma adolescente, que não podia aquilo ali, que eu não podia ter tido acesso com aquilo, ele também achava aquilo engraçado, porque a idade mental dele era de adolescente. E aí eu contei pro Arthur, e é um jeito de tu inserir um assunto, né, porque era diferente antigamente, e isso é comum. São coisas que passam. Os adolescentes conversam entre eles sabem mais coisas do que a gente imagina, gente. Né? E se tu der abertura para falar, eles vão contar. Então a gente precisa começar a deixar que eles falem, que eles nos mostrem as coisas, até onde eles sabem, né? Outro dia, um outro amigo do Arthur, né, me mostrou o Instagram dele, uma das meninas da escola rebolando para a câmera. Exatamente isso, a menina estava rebolando para a câmera, exatamente do jeito que fazem hoje em dia com o funk, né? E um negócio bem posicionado, né? Aí eu vou dizer que eu tive que engolir em seco, assim, né? Pra manter a naturalidade da coisa, porque pra mim foi chocante, né? Uma pessoa, né? Uma adolescente da idade deles fazendo aquilo. Pra mim foi muito chocante. E aí a gente conversou entre eles, parará. E aí eu comecei, tipo, vocês acham bonito, vocês gostam de ver, porque vocês se excitam. A gente tem que usar as palavras. Aí eu olhei para Arthur, tu ia achar legal se fosse a Esther, mais velha? Ah, não. Aí eu falei pro outro amigo dele, né? Não posso dizer o nome. Tu ia achar legal se fosse uma menina que tu gosta? Ah, não. Não, e fica ruim, ele me disse. E aí começaram, tarará, mas eles acham bom. Claro que eles acham bom. E as meninas fazem porque elas ganham curtidas. E percebo que os meninos, eles estão se protegendo mais nessas histórias. Talvez até porque eles ainda não despertaram muito determinadas coisas, assim. Mas a gente tem que tomar cuidado e abordar isso. A própria objetificação da mulher. A forma como a mulher é colocada e vista, né? A naturalidade com que a gente trata a mulher objeto faz com que as meninas
reproduzam esse padrão de comportamento, né? Será que isso ajuda? Será que serve? E isso vai desde das mínimas coisas, gente. A própria questão dos desfiles de beleza, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre impediu, por mais que nós tivéssemos sido, muitas vezes a Esther foi convidada a participar. Não acho que uma menina deva ser analisada por ser mais bonita do que outra, né? Olha, Karina, vamos ver, ainda não tenho filhos, mas como filha posso dizer que os meus pais sempre conversaram e sempre nos orientaram. Creio que isso que nos deu liberdade com responsabilidade das nossas escolhas em todos os assuntos. Sou grata a eles por isso. É verdade. Então, essas coisas são coisas que a gente precisa pensar e começar a conversar com eles, mostrar, falar sobre o assunto, né? Tu tá sendo admirada por ser um pedaço de carne e é isso que é importante, né? Ou tu é mais do que isso? Tu tem mais do que isso, né? Entre outras coisas, né? Essas são só algumas questões, mas isso acontece e tá acontecendo cada vez mais cedo. Se a gente não souber abordar, entrar, mas principalmente ouvir, né? E identificar quando eles estão, às vezes sendo os próprios que cometem os abusos com os outros colegas, né? E às vezes sendo eles os abusados, né? Esses dias a gente estava ouvindo no rádio a música, né? Isso é outro jeito de legal de falar. Quem lembrar de músicas que mostram relacionamentos abusivos, objetificação da mulher, se quiser colocar aí, pode colocar pra gente perceber, porque a gente precisa problematizar essas coisas com eles, falar sobre isso com eles, né? Aí tava dando uma música que eu gosto, e aí a gente começou a conversar, né, sobre, que vocês devem conhecer, pelo menos os mais velhos, Mentiras, né, da Adriana Calcanhoto, né? A gente começou a conversar e aí ela falando, né? Eu quero quebrar essas xícaras, né? Eu quero acordar sua família, eu vou escrever no seu muro, né? Eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos, que é pra ver se você volta. Pô, né? Se tu tem uma pessoa assim, tu vaza, né? Vai embora. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Porque e aí ela justifica esse comportamento porque o fulaninho teria sido um mentiroso, feito coisas que ela estava magoada com ele, né? Nada ficou no lugar, eu quero entregar suas mentiras. Será que essas mentiras são reais ou são imaginárias, né? Porque às vezes as pessoas criam situações e acham, né? E mesmo que fossem reais, justifica ela ter esse tipo de comportamento, que se o cara fosse mesmo um mentiroso real, né? Que ótimo que deu errado. Que ótimo que se livrou do problema. E se a mentira é imaginária, ela precisa se tratar. Mas não precisa invadir a aula, publicar os segredos, né? E essas coisas são... A gente precisa dizer isso. E quando a gente vê, a gente não pode perder as oportunidades. Senta junto para assistir o filme. Conversa sobre o livro. Indica material para eles. Né? Escuta as músicas que eles escutam e conversa sobre a letra. Olha, será que esse comportamento é legal? Tu ia gostar de estar numa relação assim? Né? São estratégias, meios que a gente tem. Esses dias no filme da Supergirl, né? A série da Supergirl. James Olsen, para quem conhece as histórias lá, é um fotógrafo lá. Tinha uma namorada, né? Só que ele sabe quem é a Supergirl e ela tava super enciumada da história da Supergirl e queria que ele contasse o segredo, né? Quem era a Supergirl? E aí foi um auê, tanto que eles terminaram o relacionamento por causa, não foi bem por causa disso, né? Mas eles terminaram, ela ofendidíssima, pressionando ele para ele contar o segredo. O segredo não era dele. Olha que invasão! E aí a gente conversou sobre isso. Será que ele podia contar assim, da boa? Será que ele podia porque ele pediu pra Supergirl autorização pra ir lá contar? Será que ele tinha o direito de pedir pra ela, né, autorização pra contar? Porque, né, a gente vai
se intrometendo assim e como um polvo, né? Então tem que tomar cuidado com essas relações polvo. Olha, Simone, música Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos. Ah, é verdade, o cara que pensa em você toda hora. Pelo amor de Deus, arruma outras coisas para pensar. Vai fazer um trabalho voluntário, né? Porque a gente romantiza relacionamento abusivo. A gente romantiza isso. E a gente precisa parar de romantizar. A gente precisa conversar com eles desde bem cedo sobre que tipo de relação tu aceita e que tipo de relação tu não aceita. E isso começa lá desde os amiguinhos que só querem que tu seja minha amiguinha e de mais ninguém, né? E tanto se a tua filha ou teu filho é aquele que quer exclusividade, quanto se é ele que sofre a pressão dos outros. A gente tem que conversar com o filho, com a filha, que bate em quem não faz o que ele quer, porque ele está sendo abusivo. Porque tem outras formas dele conseguir isso. Então são os elementos que a gente tem, né? A gente romantiza, às vezes a gente diz, e a gente... Quem já não ouviu, né? Meu pai e minha mãe falavam, porque eram da campanha, né? Ah, namoro de grosso é brigando. Não! Aí a fulaninha tá falando mal de ti é porque gosta de ti. Se ela gosta e fala mal, ela precisa de ajuda psicológica. Ela precisa, ela não vai aceitar isso, né? Não vai entrar nessa. Não vamos romantizar essas coisas. Ah, o fulaninho te bate, te persegue, tá mal, né? A Simone, há muitas músicas de sofrência com esse viés. Há muitas músicas de sofrência com esse viés. Há músicas, assim como há músicas que naturalizam a sexualidade desregrada, que naturalizam a violência contra a mulher, né? Que naturalizam as drogas. E a gente precisa trazer e conversar. Não é afastar eles do mundo, é trazer o assunto, tá antenado, falar com eles, estar junto, saber das coisas que acontecem com eles, né? E tem um limite ali, né? Não se colocar como amiguinho, se colocar como pai, como mãe, mas também não se horrorizar com tudo, de forma que eles parem de te contar as coisas. E isso é importante, né? Permitir o diálogo. Isso é um limite que eu também não sei até onde vai, né? Como é que a gente faz? Mas a gente precisa ter acesso garantido, né? Eles não vão contar tudo. Isso também a gente não pode se iludir. Eles não vão contar tudo. Ninguém conta tudo para pai e mãe, né? Mas a gente tem que ter o feeling para saber quando alguma coisa não tá legal. Até onde que pode, né? E de que forma que a gente pode ajudar. Ó, muito bom o assunto, a Nilsa, né? O tema. Eu aposto no diálogo com as crianças e com os adolescentes. O diálogo franco desperta confiança no adulto. Exatamente. Falar. E também não falar abobrinha, né? Se a gente tiver que pesquisar sobre o assunto que a gente vai falar, vamos pesquisar. Porque eles sabem muito. E aí, às vezes, a gente fala uma bobagem que não é real, que não tem comprovação científica, ou que não tem. E eles vão. A gente perde a credibilidade quando a gente vem com sermão e com papo sem fundamento. A gente perde credibilidade. A gente precisa ter credibilidade, né? Ter a confiança deles, olhar para eles e enxergar que ali tá o nosso filho, né? É o nosso filho, nossa filha, é alguém que a gente ama muito e que agora tá passando por um momento de transformação, como a gente já passou, e que tá perdido, e que tá uma turbulência na vida e que vai reagir diferente do jeito que a gente reage. Olha que a Laura botou.
Aproveitar as notícias e trazer o assunto para saber as opiniões do adolescente. Aproveitar para o diálogo. Sempre, sempre ouvi-los e saber aí até onde a gente pode ir, né? Cada um tem um jeito, né? Tem uns que têm mais facilidade de se comunicar que outros também, né? Aí a gente vai contando com o que é possível, né, gente? A gente tem, assim, muita iluminação, né, para conseguir despertar os assuntos, né? E outras vezes, ó, o Regis, voltando ao comentário da Simone, são os pais que precisam se educar para estar disponíveis e equilibrados para prestar o suporte. Valeu, Regis. Esse papo é fundamental, a gente saber que a gente é que precisa se tratar, a gente é que precisa se equilibrar, a gente é que... E às vezes eles refletem o nosso desequilíbrio. Esses tempos eu atendi uma mãe que estava extremamente preocupada porque o filho queria se matar, né? E ela estava assim, e aí conversando, o que a gente descobriu naquele diálogo ali? Que quem queria se matar? Ela. Era ela que queria se matar. Era a depressão dela que ele estava refletindo. E às vezes eles fazem isso, a gente percebe muito esse movimento da constelação familiar. Eu por você. Eles estão dispostos ao amor até as últimas consequências. Então, às vezes, aquela agressividade, aquele reflexo, né? Às vezes, eles estão nos mostrando padrões no nosso comportamento. Às vezes, eles estão mostrando questões sistêmicas dentro da nossa família. E quem precisa de tratamento é a gente. Quando a gente se equilibra, a gente consegue equilibrar a relação, equilibrar a situação. Nós somos os adultos da relação, né? Nós precisamos estar bem. Então que Jesus nos ampare, né? Todo mundo, para que a gente consiga buscar os meios de estar bem. Sugiro, gente, antes que eu me esqueça, uma live imperdível agora às 8 da noite, no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que é com a Deilson Salles, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos, né? Quem quiser assistir, o Adeilson é fantástico nesse assunto. Tem vários livros dele, tanto sobre esse tema, quanto livros voltados para criança e adolescente, né? Os meus guris são fãs dele. E aquele texto que eu postei antes, né? Que é a gestação da filha trans, né? É dele. Ele tem uma filha trans, né? Então ele mostra todo o processo de acolhimento, como é que foi para ele descobrir. É muito interessante a colocação dele. Então essa live, olha, eu vou estar lá daqui a pouco, né? Vai ser muito legal, mas também vai ficar gravado. Então quem quiser pode assistir depois. E também tem uma do Marcos, né? Nosso Marcos Costa, nosso corredor, que vai fazer a primeira live daqui a pouquinho. Né? Mesmo horário, eu não vou poder me dividir entre as duas, mas vale a pena assistir. Marquinhos é um grande motivador, né? Então, gente, que a gente possa achar estratégias para conversar com os nossos filhos com amorosidade, com respeito, e que a gente possa também se tratar, né? Se equilibrar. Nos vemos na terça, tá bom? Tchau, tchau.